Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a vocês pelas participações. Queria convidar quem está chegando por aí para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. E é importante, Esquerda News Oficial está dizendo uma coisa aqui que todos precisam saber. Likes não pagam. Então, todo mundo pode dar os likes aí. Tô vendo aqui vários comentários rolando. Hoje é o dia que... Não é um dia feliz, lógico que não, mas é um dia em que eu estaria comemorando se eu não estivesse triste, porque hoje é o dia em que absolutamente tudo que eu falei se cumpriu. Durante 3 anos e mais precisamente há 3 anos atrás, que era a época que eu realmente tomava muita chicotada, mas durante todo esse tempo eu falava, gente, vocês não estão percebendo que tudo isso que está acontecendo hoje é uma estratégia dos Estados Unidos para tomarem o Brasil? Eu lembro que nessa escalada minha de falar sobre a entrega, deixa eu pôr os comentários aqui que Gilmar Ferreira falou, Bozo dá Alcântara e ganha um Golden Shower do Trump. Coloca aqui. Muito obrigado, pessoal, pelas participações aqui nos comentários. Obrigado, Gilmar Ferreira. Ele fala que Bozo dá Alcântara e ganha um Golden Shower do Trump. Ficou caro para o brasileiro esse Golden Shower do Bozo, mas enfim, faz parte. Olha, pessoal, se eu fizer uma retrospectiva, enquanto o pessoal vai compartilhando, a gente vai aumentando o alcance aos poucos, eu vou fazer uma retrospectiva não do meu trabalho, mas o que em meu trabalho que me gerou mais críticas. Quando eu comecei o meu trabalho de vídeos na internet, e como hoje é um dia muito importante para o meu trabalho, triste, mas importante, eu vou citar nomes. Eu comecei o meu trabalho na internet, eu tentava explicar para as pessoas que o que aconteceu hoje aconteceria, que era todo um trabalho de condução do Brasil a uma condição de colônia dos Estados Unidos, de um país extremamente submisso, entrega do pré-sal, todas essas coisas. Eu falava e era extremamente ridicularizado. Uma das pessoas que me ridicularizou e chegou ao ponto de... Estava fazendo campanha desesperadamente pelo Aécio Neves e chegou ao ponto de me bloquear nas redes quando eu falei essa questão. Ele ainda ficou brincando. Ele escreveu em inglês, eu não mordo essa, né, com essa história de que existiria o interesse dos Estados Unidos em acabar com a indústria nacional e tal. Foi o Guilherme Bahia aqui de Belo Horizonte. Eu fiquei impressionado porque eu conheci o Guilherme Bahia virtualmente através do Cristiano, e tanto o Guilherme Bahia quanto o Cristiano me pareciam pessoas inteligentes. Os dois foram eleitores do Aécio e eleitores do Bolsonaro, obviamente, né? Porque todo eleitor do Aécio se tornou eleitor do Bolsonaro. E eles fizeram chacota com a minha cara quando eu falei essa questão de que a intenção daquilo que começou alguns anos atrás era conduzir o Brasil na situação de submisso aos Estados Unidos. Eu fico impressionado porque quando eu comecei a falar isso, eu não tinha estudado política e economia, não. Fui durante a campanha de Dilma e Aécio. Era muito óbvio, nós estudamos isso durante toda a nossa vida. Renato Russo denunciou isso nas músicas dele durante todo o tempo. Eu ficava tentando entender por que o óbvio não era tão óbvio assim para essas pessoas. E obviamente eu estou falando de conhecidos, porque isso aconteceu bem antes dos meus vídeos, né? Quando eu tentava falar com as pessoas, pessoal, vocês não estão percebendo que tudo isso é por causa do pré-sal, é uma condição do Brasil, uma condução do Brasil à condição de submisso, né? As pessoas ficavam mais ou menos... Assim, eu tenho aqui o símbolo da robotização mental. Tem uma pessoa que está participando. Eu estava reparando, hoje, no Léo ao Quadrado, a gente falava sobre o encolhimento da economia nesse semestre, nesses 2 primeiros meses de governo Bolsonaro.
a mudança de expectativa de crescimento da economia brasileira, que antes eles tinham uma expectativa de um crescimento de 3%, já caíram para 2,5%, estão caindo de novo. E assim, depois que nós falamos todas as estatísticas de desgraças econômicas, vem esse bobo desse Rodrigo Lachiolo e escreve: Bolsa batendo 1 milhão de pontos, efeito Bolsonaro. Você vê o efeito da robotização das pessoas? O cara não tem nem noção do que está acontecendo. Olha, Rodrigo Lachiolo, Bolsonaro ser aplaudido de pé nos Estados Unidos é uma coisa absolutamente normal. Ele foi lá nos Estados Unidos entregar o que é nosso. Errado ele ser aplaudido de pé aqui. Olha, Bolsonaro ser contemplado como o melhor presidente do Brasil de todos os tempos lá nos Estados Unidos, isso é absolutamente normal. O ruim é o que ele está fazendo para nós, para mim, para você. Bolsonaro chegar lá nos Estados Unidos e entregar o que o Brasil tem, é lógico que lá ele vai ser extremamente agraciado. Lá eles não têm que ter problema nenhum com ele, muito pelo contrário, eles têm que fazer uma estátua ao Bolsonaro lá em todas as cidades dos Estados Unidos, porque afinal de contas, a indústria de lá vai crescer muito mais com o fim da indústria daqui. É a mesma coisa de imaginar que um concorrente vai até a outra empresa concorrente e fala assim: a partir de agora eu vou fechar a minha empresa concorrente para dedicar a vocês. É lógico que vai ser aplaudido de pé. Detalhe que para ele não está sendo boa coisa não. Mas enfim, dando sequência, né, a essa estreia minha na luta contra o que tá acontecendo e o que acabou de ser realmente confirmado hoje, né? Que o Brasil fez todo um processo de condução de um Brasil soberano para um Brasil agora colônia dos Estados Unidos. Além desses eventos que aconteceram entre pessoas que eu conheço, pessoas que eu conhecia, tinham também grupos de estudos. Quando eu falava nos grupos de estudos que o que estava acontecendo tinha essa intenção puramente política, a finalidade era interesses dos Estados Unidos, eu era extremamente zoado. Eu lembro que eu participava de grupos de engenharia e em um dos grupos de engenharia que eu participava, que era de engenharia elétrica, tinha uma engenheira baiana que fazia campanha desesperadamente pelo Aécio Neves. Uma pessoa repugnante, que eu nem lembro o nome dela, mas assim, ela ficava constante. Eu lembro que naquele evento da prisão coercitiva do Lula, ela foi uma das que compartilhou: o Lula vai ser preso agora, aquela pessoa repugnante. Eu ficava: gente, vocês não conseguem entender que tudo que está acontecendo, a finalidade é opressal. Isso num grupo de engenharia elétrica. Grupo de engenheiros formados que estavam fazendo uma pós-graduação em engenharia elétrica. Aí, assim, eu desesperadamente tentando falar com meus amigos desse grupo, né, que eu fazia esse curso de pós-graduação em engenharia elétrica, e todos eles naquela onda de fora Dilma, fora PT, eu falei: gente, vocês não estão entendendo que o liberalismo que está sendo proposto para o Brasil é aquilo que nós estudamos lá na 7ª série, aquela ideia de colônia, metrópole, o Brasil vai perder competitividade, a gente não vai ter condições de acompanhar os países já desenvolvidos, a nossa indústria vai ser prejudicada e nós, engenheiros, vamos perder com isso. Os caras não conseguiam entender isso, não. Não, continuaram a brincadeira de fora Lula, comemorando a prisão do Lula, aquela mesma palhaçada. E esse grupo de estudantes de engenharia, eles me adicionaram num grupo de engenharia elétrica. E uma vez eu fui e coloquei uma coisa relacionada... Só sei que foi uma coisa relacionada ao pré-sal, a entrega do pré-sal no grupo. Eles me expulsaram do grupo de engenharia elétrica, não do grupo que eu estava estudando, mas um grupo de engenharia elétrica Brasil. O administrador escreveu de uma forma extremamente, digamos que, uma forma disciplinar: o seu conteúdo não é relevante para o grupo. E me expulsou do grupo. Eu falei: peraí, um grupo de engenharia. A engenharia depende do avanço da indústria. Você está querendo me dizer que a destruição da indústria não é relevante para um grupo de engenharia? Provavelmente 90% desse grupo está hoje dirigindo Uber, porque é isso que aconteceu com o engenheiro brasileiro. Mas, na sequência, eu falo com vocês de outros grupos que eu participava.
Eu participava do grupo de engenharia, eu fazia engenharia de produção e fazia engenharia ambiental da Universo. Eu participava desses grupos. E eu falava com o pessoal a respeito da engenharia ambiental. Eu não comemoro o fato disso ter acontecido, não, gente. Mas eu falei. Eu lembro que eu falava dentro do grupo da seguinte forma: pessoal, vocês estão estudando engenharia ambiental. A engenharia ambiental só é compatível com um país onde exista a preservação ambiental. Estudar engenharia ambiental para tentar trabalhar num país que está indo em direção ao liberalismo é bobeira, porque tudo que a gente está estudando, exigência de licença ambiental, projeto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente, tudo isso vai se tornar desnecessário. Por quê? Porque a tendência de um governo liberal é relaxar todas essas leis para beneficiar os ruralistas. Eu falei isso 4 anos atrás. E os caras ficavam rindo de mim. Quando eu falava sobre, olha, as licenças ambientais vão ser suspensas, vocês estão estudando um curso que não vai ter muita necessidade. As pessoas ficavam rindo de mim. Quando eu falava no grupo de engenharia de produção, olha, a tendência é destruir a indústria brasileira. Ah, não, você é petista, você está reclamando porque está prendendo gente do PT. Eu falei, gente, para prender pessoal do PT não precisa quebrar a indústria do jeito que está quebrando, está fechando tudo, vocês não estão vendo, não. Vocês estão compartilhando, vocês estão fazendo parte disso. E assim foi. Eu sei que esse grupo não me expulsou por causa de política, não. Também. Esse grupo me expulsou porque eu não gostava de ficar compartilhando cola de prova no WhatsApp. Aí esse grupo eu até agradeço de ter me expulsado do grupo, porque talvez eles imaginavam que eu precisasse das colas deles por WhatsApp, e aí eles me expulsaram para me punir. E nenhum deles formou no primeiro ano em engenharia ambiental, não sei se alguém do grupo formou ou não, mas eles ficavam tão, assim, aficionados em colar nas provas que eles esqueciam que o engenheiro não é aquele cara que tem um diploma, mas aquele cara que conseguiu aprender o assunto. Mas o que eu quero dizer é que hoje conclui-se uma etapa desse processo de colonização do Brasil, que é uma etapa que eu tenho falado há muitos anos. E uma parte muito triste da situação é o seguinte: quando eu comecei a falar sobre esses assuntos, eu comecei a falar principalmente porque eu tinha estudado alguns materiais, alguns livros até pouco conspiratórios, como tem um que chama, aquele que eu indiquei aqui, A Sinagoga de Satanás, que é extremamente, como eu diria, extremamente conspiratório. Fala muita coisa que faz sentido, mas fala coisas que não fazem sentido também. E aí, nesse período que eu estava estudando esses materiais, eu fiquei muito impressionado, porque o que está acontecendo no Brasil hoje já aconteceu em vários países ao redor do mundo, da mesma forma que está acontecendo no Brasil, e com um detalhe: nenhum país nunca conseguiu vencer esse processo de colonização. Nenhum país que sofreu o ataque que o Brasil sofreu conseguiu vencer. E aí entram coisas desesperadoras, porque olha, se a gente tivesse uma situação em que o Brasil fosse derrotado nessa circunstância, mas o bolsominion entendesse que foi enganado, o fanático religioso entendesse que foi enganado, se pelo menos teria aquele conforto de pensar, pelo menos os caras entenderam que foram enganados. Mas aí entra a parte talvez mais desesperadora de tudo isso. Tem um colega que está falando que o áudio está ruim, que tem algo batendo no fundo. Eu já sei o que é. É o vento. Mas aí entra a parte mais desesperadora, pessoal. Muitos brasileiros nem vão saber o que aconteceu. Tem muita gente que não vai ter nem noção que o Brasil antes era um Brasil soberano, que o Brasil antes tinha indústria, que o Brasil antes tinha essa vinculação de investimento na saúde e na educação. E nós vamos para uma situação em que muitas pessoas vão pensar que esse é o Brasil melhor, que apesar da miséria, apesar da fome, apesar da desigualdade social, apesar de tudo ruim que está acontecendo, é um Brasil mais voltado a Deus. Vocês repararam que tudo agora é igreja, enfim, tudo agora é fanatismo religioso. Nós estamos indo para uma situação que é pior que a situação que eu imaginava.
que eu imaginava essa situação. Eu imaginava esse Brasil entregue aos Estados Unidos, esse Brasil colônia, esse Brasil socialmente partido, esse Brasil em caminho de uma miséria muito grande, porque um Brasil sem indústria não vai conseguir gerar prosperidade para o seu povo. Isso é lógico. Vocês imaginarem que um Brasil puramente rural vai conseguir gerar qualidade de vida... Pessoal, uma coisa básica, só para vocês terem uma ideia do que é um país puramente extrativista. Alguns anos atrás, o país que mais produzia alimento no mundo era a Índia. E era o país onde o maior número de pessoas morriam de fome. Porque quando um país foca só no extrativismo, esse extrativismo ele não fica para aquele país. Ou seja, a Índia produzia alimento para mandar para a Inglaterra. Então, olha, vai ser um Brasil extremamente rico e, ao mesmo tempo, extremamente pobre. Vocês lembram daquele slogan? Olha, nunca no mundo os slogans do PT fizeram tanto sentido. Que é Brasil, um país de todos, e Brasil, um país rico, é um país sem pobreza. Porque o que adianta o Brasil se tornar aí o maior exportador de produtos agrícolas se o povo brasileiro vai morrer de fome? Era assim que funcionava na Índia. E o que adianta o Brasil ser um país extremamente esplêndido, grande, com muita produção agrícola, se todo o território brasileiro está sendo vendido, ou seja, o Brasil já não é mais um país de todos. O Brasil sequer é dos brasileiros, nós estamos nos tornando turistas em nossa própria terra. É mais ou menos assim. E o que vai acontecer é que, olha, em nome de proteger... O que acontece, gente? Uma coisa básica que acontece em todo o país, onde a miséria aumenta, como a miséria está aumentando no Brasil. Deixa eu pedir vocês para compartilharem, por favor, para a gente aumentar o alcance. Aí a gente tem aqui, ó, Andréia Ruiva. Na era Lula, o Brasil era de Cuba. É isso aqui que vamos falar no futuro, ó. Na hora que o Brasil tiver... E aí o que acontece que eu ia falar com vocês? Quando um país torna-se incapaz de prover alimentos para o seu povo, o Brasil aos poucos vai se tornando um país incapaz de prover alimentos para o seu povo. Vamos pensar, gente. Onde que está a produtividade de valor agregado? Na indústria. Claro que o extrativismo é importante, mas o que conseguiu fazer o Brasil tirar muita gente da miséria foi a união do extrativismo com a indústria. À medida que o Brasil vai abrindo mão da sua indústria, o Brasil vai caminhando em direção dos países subdesenvolvidos da África, por exemplo, onde uma pequena parcela do país tem uma qualidade de vida boa e o resto morre de fome. E aí o que vai acontecer para que essas pessoas possam desfrutar de uma boa vida? Elas serão as únicas protegidas pela polícia. Aí a gente vai viver uma realidade na qual a polícia vai ser uma polícia extremamente opressora, que vai ficar simplesmente descendo a cacetada em qualquer morto de fome que tente se revoltar contra o que está acontecendo. Infelizmente é isso que vai acontecer. Deixa eu ver aqui os comentários. Essa Andréia Ruiva está enchendo a paciência das pessoas aqui, mas ela é a expressão máxima da idiotice. É bom deixar ela aqui para vocês entenderem por que o Brasil acabou. Jefferson Silva, Léo, o preço dos combustíveis vai subir e agora vamos correr para onde? Abraços, boa noite. Obrigado, Jefferson. Olha, pessoal, em termos práticos, o governo Bolsonaro declarou para o resto do mundo uma extrema submissão do Brasil em termos internacionais. Porque, vejam bem, essa questão de visto para o Brasil não é uma questão, né, que Bolsonaro agora foi lá e liberou 4 países de entrarem no Brasil sem vistos. Visto não é uma questão do povo ser perigoso ou não, também, mas a principal questão de exigir ou não um visto para entrar num determinado país é o seguinte: olha, já que você exige do meu povo que tire um visto para entrar no seu país, eu vou exigir do seu povo que tire um visto para entrar no meu país e vai ser o mesmo preço.
Eu vou dar um exemplo para vocês, porque desses países que você imagina, como assim esse país vai pedir visto, né? Você pensa, é um país que não faz muito sentido pedir visto, que é a Nigéria. Para ir para a Nigéria, o brasileiro precisa tirar um visto e o brasileiro paga a mesma taxa que o nigeriano paga para vir ao Brasil. Aí olha só que experiência interessante que eu tive. Quando eu fui para a Nigéria, eu morava na Europa. Quando eu morava na Europa, eu utilizava normalmente meu passaporte italiano. Quando eu fui para a Nigéria, eu fui com passaporte brasileiro, porque o preço para tirar um visto com passaporte italiano era bem mais alto. E o amigo meu que foi para a Nigéria com passaporte inglês, ele pagou assim uma fortuna num visto. Uma fortuna. Olha, eu estou chutando valores só para vocês terem uma ideia. Imagine que eu, como brasileiro, paguei 10 libras, lá a gente paga em libra, 10 libras para pegar o meu visto para a Nigéria. Nigéria, um país subdesenvolvido da África. Esse amigo meu inglês, ele pagou 100 libras, ou seja, 10 vezes mais para pegar um visto como inglês. Lembrando, importante, lembrando que a Inglaterra, que a Nigéria foi colônia da Inglaterra, ou seja, deveria ser o contrário. Por que eles praticam preços diferentes e exigem vistos? Porque aí você pensa, olha, qual que é a finalidade da Nigéria exigir um visto para um inglês ir para a Nigéria? O inglês não vai querer ficar morando na Nigéria, né? Qual que é a finalidade? É claro que o cara está indo para lá, ele não vai ficar lá morando, o cidadão inglês não vai deixar de morar na Inglaterra para morar na Nigéria. A resposta para isso é o que o Brasil abriu mão hoje, dignidade, chama-se reciprocidade diplomática, que é mais ou menos assim, olha, eu sou um país menor, eu reconheço, mas já que você me cobra um visto para entrar no seu país, eu também vou te cobrar um visto para você entrar no meu país. E o Brasil, por exemplo, paga um valor bem mais baixo para entrar na Nigéria, e, em contrapartida, o inglês paga um valor absurdo para entrar na Nigéria. Mas todos pagam. Por quê? Porque se o nigeriano for para o Brasil, vai ter que tirar visto. Se o nigeriano for para a Inglaterra, vai ter que tirar visto. Se o nigeriano for, por exemplo, para a Itália, né, que eu dei um outro exemplo meu, vai ter que tirar visto. É assim que funciona a reciprocidade diplomática. Agora, pergunta básica. O Bolsonaro está abrindo mão de vistos das pessoas que nos cobram vistos. Isso é muito indignificante. Porque é mais ou menos assim, vocês, gringos, podem fazer o que quiserem na nossa terra e deixem a gente entrar aí se vocês quiserem. É mais ou menos isso. Deixa eu agradecer os superchats e eu vou contar para vocês uns episódios que eu senti a soberania do Brasil. Estou tentando achar o mouse aqui. Eu senti a soberania do Brasil no momento em que os Estados Unidos decidiram tirar fotos de todo brasileiro que entrasse dentro, isso no governo, parece que no governo Dilma. Os Estados Unidos começaram a exigir que todos os brasileiros que entrassem nos Estados Unidos tinham que segurar uma ficha e tirar uma foto. Aí o que o Brasil fez naquela época, Brasil, país soberano, foi e falou, não, beleza, se os Estados Unidos vão exigir isso dos brasileiros, o Brasil vai exigir isso. Aí, aeroporto de todo mundo que chegava no Brasil, só os norte-americanos eram obrigados a parar, ter que todo o constrangimento, não é só tirar uma foto, né? É ir para uma fila, esperar ter a Polícia Federal para fazer isso, perder 1 hora para fazer isso e tirar uma fotinha. E aí todos, absolutamente todos. E teve um piloto que tirou a foto assim, a Polícia Federal prendeu ele. Ah, não, mas é norte-americano, tinha que ter aplaudido, né? Não é assim o governo federal, não. Não é assim não. Durante o governo anterior, quando o norte-americano foi esnobar a Polícia Federal brasileira, ele foi preso. É bem diferente. Hoje não. Hoje, se um norte-americano fizer uma coisa dessa, obviamente a Polícia Federal brasileira vai ter que rir e falar, ô doutor, que bonito, né? Deixa eu agradecer, Tatiana. Tatiana, Bozo já está bilionário. Ele quer mais é que os pobres brasileiros se lasquem. Exatamente. Carla Fernandes. Boa noite, Léo. Você sabe me dizer se existe alguma universidade de química perto de Ponte Nova? Carla Fernandes. Carla, olha, obviamente a Universidade de Viçosa. Agora, eu tenho muito pouco... Assim, eu tenho pouco conhecimento de universidades físicas, né, presenciais, famosas demais, lógico, tem Universidade Federal de Viçosa, tem a UFOP, que são as federais.
Agora, eu faço tudo à distância. Tudo que eu estudo é à distância. Inclusive, eu não sei se tem, acho que não vai ter química na Unis. Eu sei que tem dois tipos de cursos, né? Que você pode fazer, tanto química você pode fazer à distância. Eu já vi que pode, que é uma área que eu gosto muito. Se for um curso de química licenciatura, eu sei que você pode fazer ele à distância e você vai na universidade para fazer as provas. Então, ou seja, ele é um semipresencial que você faz só as provas na universidade. Se for bacharelado em química, aí você tem que fazer todas as disciplinas práticas. Então, o que acontece? Você costuma ter que ir na universidade 15 em 15 dias para fazer essas disciplinas práticas, né? Quando eu quis fazer um curso de química uma vez, quando eu quis fazer o curso de química, ainda não tinha essa opção de química à distância, agora já tem. Só que agora eu estou mais, como eu estou mexendo com a reforma aqui, eu estou mais empolgado em fazer engenharia civil. Inclusive, pessoal, olha, as pessoas talvez não saibam que é o melhor momento para a gente aproveitar o tempo. E eu vou compartilhar com vocês uma universidade que eu gosto muito, que é a Unis de Varginha. Inclusive, eu estou olhando lá para fazer, meu curso de engenharia civil lá. E vou ver até aqui, Carla, se tem na Unis essa opção aqui que você falou, a opção de fazer o curso de... Quem não conhece, pessoal, eu indico, super indico, viu? Porque indico primeiro por causa da metodologia, que eu acho que a forma deles, a forma da Unis de ensinar, ela é muito boa. Você não sente que é um curso à distância, porque tem contas presenciais, né, por computador, é uma coisa muito legal. Os professores dão um super suporte e o nível da qualidade também é muito grande. Deixa eu agradecer o colega aqui, que eu vou voltar para esse negócio do curso, tá, Carla? Michel Simanolho. Parabéns à família Estopa pelos programas úteis que transmite com abraços. Muito obrigado, Simanolho. Tô vendo que você está aí na Inglaterra. Eu tô esperando como é que vai ficar essa situação aí desse Brexit. Porque, assim, quando eu saí da Inglaterra, eu já tinha 5 anos de Inglaterra já, mas eu tive aquela ideia de que se o lugar não cabe, por exemplo, se minha família quiser ir no futuro, ele não me cabe. Mas se esse Brexit cair, talvez eu volte para a Inglaterra por um tempo para trabalhar um pouquinho por aí, para poder levantar as finanças. Então aproveita enquanto você está por aí. Muito obrigado. Power Erguido. O quanto você recomenda a Universidade de Minas para a Faculdade de Química? Você está falando da Universidade de Minas. Se você estiver falando da UFMG, eu não tenho a menor condição de recomendar. Eu vou dar deixa eu agradecer aqui o Juvenal Goulart. Muito obrigado, Juvenal, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. E deixa eu agradecer Silvia Maria. Muito obrigado, Silvia, Muito obrigado, Silvia, também pelo superchat aqui, muito importante para o crescimento dos canais. O Power Erguido está perguntando essa questão de recomendar a Universidade de Minas. O que acontece? Eu tenho para mim, eu acredito na ideia de que a universidade, ela te dá um fio condutor a partir do qual você vai se desenvolvendo, entendeu? Por exemplo, a área que eu mais gosto é a área de engenharia elétrica. Quando eu me matriculei no curso de engenharia, não tinha engenharia elétrica à distância aqui no Brasil. Aí eu comecei a fazer engenharia de produção e fui fazendo engenharia de produção e comecei a fazer uma pós em engenharia elétrica ao mesmo tempo. Eu fui perceber uma coisa, olha, eu procurava bastante material para estudar as matérias que eu não tinha estudado ainda. Para compreender a pós, eu precisava saber as matérias do bacharelado. Então, o que eu fui fazendo? Eu entrei dentro do curso de engenharia elétrica, fiz toda uma sequência de matérias que eu precisava estudar para entender a pós e descobri que no YouTube você tem as aulas das maiores universidades brasileiras e das maiores universidades do mundo. Por exemplo, quem gosta de física, lógico, eu estudei física pelo material da Univesp TV. Eu estudei física pelo material da Univesp TV, que é uma universidade brasileira, né, um grupo de universidades brasileiras de São Paulo, fazem material para o YouTube.
Mas eu estudei física também pelo material do MIT, com Walter Lewin, que é um professor fantástico, faz uma coisa fenomenal. Então, eu não consigo, como eu diria, eu não consigo hoje ver um curso muito preso à faculdade. O curso está mais preso a você. Eu vejo a faculdade, a universidade, como sendo aquela que vai te dar um fio condutor para aquilo que você quer fazer, e a partir dali você vai abrindo novos horizontes. Mas existe também, tem dois perfis de pessoas. Tem aquele perfil que é a pessoa que quer tão somente pegar um diploma para tentar falar que tem um diploma. Isso não adianta mais, pessoal. Se você tiver aquela vontade tão somente de pegar um diploma, você vai estar jogando tempo fora. Isso não vale a pena mais não, porque o mercado hoje está muito seletivo. Se a sua vontade, no entanto... Deixa eu colocar aqui os comentários. Se a sua vontade, no entanto, é aprender o assunto, eu acho que você precisa, primeiro, uma universidade que vai te tratar com respeito, uma universidade que não vai ter um material cheio de erros, e olha, acreditem, eu sofri demais em uns cursos que eu fiz, porque o material era cheio de erro, então você ia fazer... As universidades hoje, elas estão naquele estilo como se fosse uma... Assim, não estão no estilo de pegar o aluno, não interessa o que aconteça, eles querem pegar o aluno. Eu fiz curso de engenharia numa universidade que eu tinha que implorar o gestor para corrigir a prova porque o gabarito estava errado. Aí essa universidade, coisa traumática mesmo, olha, o que o pessoal fazia? Em vez do pessoal mostrar que o gabarito estava errado, a tendência do pessoal era decorar a resposta errada. Aí eles respondiam a resposta errada, o computador marcava certo. Então é isso que você tem que fugir, de universidades que vão ter problema no material, universidades que vão te dar o problema. Fora isso, fatores importantes, principalmente na universidade de química, o laboratório, se isso te faz muita diferença, né? Se é um bacharelado, vai te fazer muita diferença a questão da prática e se ela vai te dar acesso a esse laboratório. Eu falei com você, Carla, eu conheço poucas universidades próximas de Ponte Nova e um lugar que eu já fiz um curso e estou fazendo outro e estou querendo, inclusive, agora começar a fazer engenharia civil, né? Eu preciso fazer... esqueci o número de disciplinas, mas eu faço só as disciplinas que são diferentes dos cursos que eu já fiz. É nessa Unis, que eu super recomendo para todas as pessoas que estão aqui. Então, agora, respondendo a Carla, mas falando de uma forma mais abrangente para todo mundo que está aqui no chat, todo mundo que está participando aqui do programa, é o seguinte: eu vejo esse momento como sendo o melhor momento para você aproveitar o seu tempo, se você tiver condições de investir um dinheiro parado, aproveite o seu tempo, o seu dinheiro, para jogar coisa dentro da cabeça, porque a grande realidade é que, olha, eles podem, né, as loucuras do Bolsonaro podem te tirar tudo, mas não podem te tirar, obviamente, aquilo que você aprendeu. E aí normalmente, eu vou até ver se eles têm química aqui. Deixa eu ver, bacharelado, administração, ciências contábeis, educação física, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, música e sistemas de informação. Licenciatura, educação física, letras, português, inglês, matemática, música e pedagogia. Vamos ver se tem tecnólogo. Provavelmente tá pequenininho aqui, deixa eu ver. Cursos. Tecnólogo, análise de sistemas, comércio exterior, gastronomia, gestão comercial, gestão de recursos humanos, jogos digitais, logística, marketing. Então, o que acontece, Carla? Eu sei que a Unis não vai ter química, mas aí eu vou te falar como funciona normalmente. Eu vou pegar esse curso de engenharia civil, que é o que eu estou olhando agora, que é o que eu estou querendo fazer. Então, pensa o seguinte: dentro da matriz curricular, você vai ter diversas disciplinas. Algumas disciplinas são puramente teóricas. Essas disciplinas puramente teóricas, você vai à universidade só para fazer a prova. Beleza, é cálculo diferencial e integral. Você vai à universidade, faz a prova, faz as continhas lá, mostra que você aprendeu e pronto, acabou o problema. Agora, laboratório de química, né, laboratório de física, essas coisas que você precisa ter também um contato físico com a coisa. E quando eu falo físico, eu não estou falando da disciplina, eu estou falando, olha, pegar, reagir os componentes, ver que realmente aconteceu, né? Você vai neutralizar ali uma substância e tal. Isso aí você já participa das aulas quinzenais ou semanais.
Então, a Unis não tem esse curso que você está procurando, mas eu sei que essa é a metodologia lá, porque eu estou olhando esse curso de engenharia civil lá. E eu já vi em algum lugar, que eu não lembro onde é, eu vi o curso de química já rolando EAD. Agora, sobre o presencial, eu tenho uma dificuldade muito grande de te falar, principalmente porque eu peguei firme nos estudos, exatamente pelo fato de existir essa possibilidade de estudo à distância. Eu não gosto de estudo presencial. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com o estudo presencial, que foi uma coisa assim... Eu não vou falar que foi traumática, não, mas foi uma coisa que desiludia. Eu tive... A Cris Twitch está falando aqui que música EAD é desafio. Olha, Cris, vale a pena. Vou te contar, eu estou matriculado em música EAD da Unis. Deixa eu colocar aqui o comentário dela. Eu estou matriculado no curso de música EAD da Unis e não é as pessoas costumam pensar que tem esse nível de dificuldade. Não é. A Unis é uma universidade muito boa nesse sentido. Qual que é a ideia do curso de música EAD? É o seguinte. Normalmente, quando você faz um curso presencial, o curso ele é muito o nível da turma. Isso é muito complexo, porque imagine o seguinte, eu sou do interior de Ponte Nova. Imagine que eu saí do interior de Ponte Nova e vou tentar entrar num curso no bacharelado de música com uma turma, por exemplo, extremamente alta, que já veio de um técnico de música, e eu não vou conseguir. Então, isso vai tirar de mim a oportunidade de fazer um curso desse. O curso, dentro de um curso bacharelado em música, a execução do instrumento é só uma das matérias. Tem muito mais coisa. Esse semestre agora... É trimestre, a Unis é trimestre. Nesse trimestre agora, eu estou aprendendo história da música e estou aprendendo também uma disciplina de educação musical que mostra metodologias. Então agora, por exemplo, estou estudando Kodály, metodologias, assim, coisas como que você vai... Eu estou achando fantástico, porque eu vou aplicar isso com a Luísa. Eu quero ensiná-la a música e eu estou aprendendo as metodologias de ensino. Então, é muito mais que tão somente a execução do instrumento. E na execução do instrumento eu achei muito interessante como eles fazem, porque assim... Eles te apresentam caminhos que você precisa seguir. A professora Andréia, que é a professora de piano, ela é fantástica. Porque, olha, ela não apenas... Ela liga o Skype, ela vai te acompanhando. Eu tô com um problema sério de tendinite que talvez eu deva parar piano e começar outro instrumento. Eu vou ver. Mas como que funciona para uma pessoa normal que não tem esse problema de tendinite que eu tenho? Ela identifica o que você está fazendo e ela te dá os caminhos. Então imagine o seguinte, imagine que em um curso convencional as pessoas te colocam para ficar repetindo coisas. Nesse curso, a pessoa ela avalia você tocando e fala, olha, eu vou te dar um material tal, quero que você estude esse material, eu vou te passar essas aulas aqui, quero que você assista essas aulas. Então torna-se um curso extremamente personalizado. Então eu considero que fica mais fácil no EAD do que dentro de uma universidade. Primeiro obstáculo dentro de uma universidade, o sentimento de desafio. Você está dentro de uma universidade tentando aprender uma determinada coisa e o colega do seu lado, ele é melhor, você já fica coado. Você pensa, não vou fazer porque eu vou fazer ridículo. Você fica com vergonha de fazer. Essa metodologia à distância, ela é praticamente 1 a 1. É fantástica, porque, olha, é você evoluindo e você percebendo sua evolução, seu professor te pegando pela mão de onde você está e te entregando 4 anos depois muito melhor do que você estava antes. Isso é que é o mais interessante, isso que eu acho mais fantástico. Então, não é isso que você está pensando, não. Mas só para complementar o que eu estava falando com a colega, né, a respeito dessa questão de que o curso, né, outro obstáculo que eu vejo do presencial é o nível da turma. Por que eu gosto muito do EAD? O EAD, o nível é o seu. Então, determinada coisa você pensa, olha, eu quero estudar isso de forma medíocre porque eu não tenho paciência para estudar isso. Eu quero estudar isso de forma plena. Você tem condições de fazer isso estudando EAD. Já o estudo presencial, o nível é da turma. Quem estudou na escola pública e teve acesso a livro didático deve se lembrar que o máximo que a gente conseguia chegar no livro didático talvez era 2/3 do livro. A gente nunca chegava no final do livro. Por quê? A turma segurava o professor sempre estava agarrado por causa dos mais retardatários. Já num curso à distância,
100% do conteúdo está disponível na apostila, você vai ser avaliado em 100% do conteúdo. Se você souber 100% do conteúdo, você fecha a disciplina, beleza. Mas se você não souber 100%, souber 80%, você ainda passa, mas você foi exposto a 100% do conteúdo. Depende do seu nível de vontade de aprender aquilo ali. Então isso é muito bom. E sem contar também, gente, que olha, o tempo que a gente perde deslocando para a universidade é um sofrimento que pode ser evitado e convertido em tempo de estudo. Deixa eu voltar aqui com Daniela de Santos. Léo, você não acha que todos que apostaram na mediocridade do povo se deram bem? Exatamente. Exatamente. Olha, veja os exemplos de Silvio Santos, Chacrinha, Faustão, Luciano Huck e Bolsonaro. Exatamente, Daniela. Você falou tudo. O segredo do sucesso é alimentar os porcos com comida de porcos. O segredo do sucesso é isso, não tem dúvidas. Muitas pessoas tem até uma brincadeira. Quem viu Matrix é um filme que critica muito essa questão. Quem se lembra daquela cena em que o agente estava conversando com o Morpheus quando ele foi capturado, naquele prédio onde o Neo vai lá para poder resgatar o Morpheus, e o agente vai e fala que eles já fizeram um teste da sociedade perfeita, só que o ser humano não está preparado para ser perfeito, para estar tudo bem. O ser humano não quer a coisa correta, o ser humano quer a coisa mais fácil. Eu vou contar para vocês uma história que eu conto todas as vezes que eu conto histórias relacionadas à igreja. Eu sou de Belo Horizonte, por isso eu conto histórias relacionadas a igrejas de Belo Horizonte. E eu vou contar mais uma vez uma história relacionada à Batista da Lagoinha, porque a Jennifer foi membro da Batista da Lagoinha há muito tempo. Jennifer é minha esposa, para quem não conhece. E ela teve seus traumas nessa igreja. Ela conta que nessa igreja, a pessoa mais famosa, talvez, durante o meu tempo de juventude, na Batista da Lagoinha, fosse a Ana Paula Valadão. E a Jennifer conta que o marido da Ana Paula Valadão, me parece que é o Gustavo, é uma pessoa extremamente séria, aquela pessoa extremamente voltada ao ensino religioso de uma forma séria, de uma forma, digamos que, realmente transformadora. Imagine o seguinte, existe lá o evangelho, existe uma pessoa com boa vontade de pregar o evangelho dentro da igreja. Essa pessoa era o marido da Ana Paula Valadão, Gustavo. E, obviamente, hoje, que é o gestor dos empreendimentos Batista da Lagoinha, que é o André, completamente voltado ao entregar ao povo o que o povo quer, né? Política do pão de circo, inclusive na religião. Daniela, esse Gustavo, o culto dele não enchia. Além do culto dele ser um culto vazio, na hora que o pau quebrou e tal, né, dizem que o André tomou a igreja, transformou a igreja no esquema de franquia, que está dando super bem financeiramente falando. E esse Gustavo, ele foi embora com a Ana Paula para os Estados Unidos e até a carreira da Ana Paula caiu por causa dele. Por quê? Porque parece que ele é muito sério. O povo não quer seriedade, o povo não quer verdade, o povo não quer ser tratado de forma digna, o povo quer ser iludido. Parece que é mais ou menos assim. Tem uma frase que eu lembro, isso foi parece que na quinta série. Eu lembro que a professora de português deu um texto que era para interpretação, e o texto falava: viver um amor, ainda mesmo que iludido, é quase ser amado. Eu lembro dessa frase porque essa frase me chamou a atenção. Falei, olha, isso é o máximo da imbecilidade, né? É mais ou menos assim, eu vou frisar na minha cabeça que eu tenho a Ferrari de ouro do Lulinha e é como se eu tivesse. Infelizmente, é dessa forma que todos que dão certo por isso. Porque no lugar de falar com as pessoas aquilo que as pessoas precisam ouvir, essas pessoas falam aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. E uma forma muito simples é ver as lives que eu faço. As lives que eu faço, elas têm uma pequena quantidade de pessoas masoquistas que gostam de escutar as minhas previsões de que tudo vai dar errado. Porque a maioria das pessoas, eles, na verdade, querem escutar a mentira a respeito. Olha que beleza, Bolsonaro acaba de fazer uma parceria com o maior país do mundo, maior em termos de economia, né, para ninguém me corrigir aí, é o país com maior potencial bélico, olha que fantástico. Ou seja, as pessoas querem ser iludidas de que tudo vai dar certo, que tudo está maravilhoso, que tudo está bom.
Da mesma forma foi na igreja. Qual que é a estratégia, né, que hoje a igreja, né, a igreja tem até uma bandeira de cartão de crédito. Qual que foi a estratégia dos caras? Olha, vamos entregar para os porcos comida de porcos. O que adianta você entrar dentro de um chiqueiro e ficar tentando gritar lá para os porcos, vocês estão comendo mal, vocês estão aqui uns dias, mas vocês vão ser exterminados para servirem de alimento. Os porcos não querem saber disso. Os porcos querem só a comida do dia. Então é por isso que essas pessoas fizeram sucesso. Elas souberam respeitar não a dignidade das pessoas, mas o sonho das pessoas. Oferecer o sonho e não a verdade. O sonho sempre vende mais fácil que a verdade. Quando você está vendendo um produto, normalmente nas técnicas de vendas tem muito isso, né? Você está vendendo um produto, mas aquele produto não interessa para a pessoa. O que interessa para a pessoa é o que aquele produto vai realizar. Veio uma amiga da Jennifer oferecer para a gente uma franquia de uma empresa. Veio a amiga da Jennifer e a amiga da Jennifer, elas vieram oferecer para a gente para pegar uma franquia de uma empresa de revenda. Achei super interessante, mas eu não estou com tempo agora, por isso que eu não comecei a mexer. Mas essas meninas, quando elas fizeram a apresentação, eu estava tão desesperado, bagunça, querendo resolver a questão aqui, porque até hoje nós estamos ainda com essa obra passando dificuldade. Minha garganta está inflamada e a Luísa está tossindo por causa da obra. Aí elas explicando, elas nunca explicavam sobre o produto que elas estavam vendendo. Elas explicavam sobre o resultado do sonho do ser humano a respeito de estar naquilo. Então, eles mostravam os carrões que a pessoa podia conquistar, eles mostravam as viagens que normalmente aquela empresa dava para as pessoas que conseguiam chegar num certo patamar. É assim que funciona. É assim que funciona. Você não vira para um jovem de 18 anos e fala com ele que ele vai comprar um carro para poder melhorar a questão de mobilidade. Não, você apresenta para ele um carro cheio de mulher, porque o cara, infelizmente, o cara não está comprando o carro. Ele está não é um posicionamento machista, entendam por favor. O que eu estou falando com vocês é uma lógica básica da idade do mercado. O cara não está comprando um equipamento de locomoção. O cara está comprando uma espécie de anzol para pegar mulher. É isso que é o carro para o jovem de 18 anos. Então, se um vendedor se aproximar de um jovem de 18 anos que quer parcelar seu primeiro carro, ele não tem que chegar falando que o motor é bom, a durabilidade é boa. Ele tem que falar que o mulherio adora aquele carro. Que é isso que o cara está comprando. Ele não está comprando um carro com motor bom, com durabilidade. Não, ele está comprando um carro que o mulherio adora. Olha, artista fulano de tal tem um carro desse, depois que o artista fulano de tal comprou um desse, olha, o mulherio cai em cima. Ninguém aí, né, admirador de carro, provavelmente todos os jovens admiradores de carro nunca procuraram saber se o Camaro é um bom carro. Ele foi promovido. E como promovido, ele foi sim, né, consagrado a um bom carro. E qual que é o efeito disso? O efeito é um status, é assim que funciona. Essa é a jogada. É oferecer para o cara não o produto, mas a realização que ele tem a respeito daquele produto. Como é que isso funciona na religião? O cara chega e fala, não, olha, Deus já te deu sua graça. Isso vai acontecer. Não, isso já está acontecendo, você não está percebendo. Aí o cara vai se iludindo, vai caindo naquela onda ali. E a graça dele é o quê? É o que está na Bíblia? Não, a graça dele é aquilo que ele quer. Se uma pessoa for para a igreja para pedir Deus encarecidamente que mate a sogra dele, o pastor vai receber de braços abertos e vai falar, Deus vai te dar a sua graça, irmão. Porque a graça não é aquilo que Deus teoricamente daria para uma pessoa. A graça não é aquilo que é compatível com a Bíblia. A graça é aquilo que está na cabeça do cara. Tudo que ele quiser. Olha, eu vou entrar aqui, vou pedir Deus a graça porque semana que vem eu quero entrar na escola e matar todos os meus colegas porque eu fui expulso da escola. Deus vai te dar a sua graça, irmão. Você deixou o dízimo? Por isso que está dando super certo. Leonel, Léo, onde me recomenda estudar teologia? Já tenho o curso de história. Ceonel. Ceonel, eu vou falar com você sobre essa questão da teologia. Vou até ver como que eu faço para segurar aqui e não perder o outro que está passando. Deixa eu falar aqui. Carla Fernandes, muito obrigada por seu interesse e explicações. Que é isso, Carla? Todo mundo que quiser perguntar coisas diferentes de política, podem perguntar, porque eu adoro falar sobre outros assuntos, principalmente sobre estudos.
Então, eu agradeço pela participação. Juvenal Goulart, mais uma vez, muito obrigado, Juvenal Goulart. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, só para contextualizar, mas eu lembro, o colega falou sobre a questão da teologia. Ah, tá. Tá aqui, ó. Olha, Seonel, então, essa questão da teologia é uma questão muito complexa. Eu estava fazendo um curso de teologia numa universidade, na faculdade brasileira, que é a FTSA. Eu não recomendo porque eu achei que eu fui perseguido por questões de ideologia política lá dentro. Então, se você está aqui dentro do... Eu até cancelei o curso. Eu nunca parei um curso pela metade. Eu nunca tranquei um curso. Eu sempre comecei o curso para acabar e fui assim me empenhando no curso para acabar. Essa FTSA, aconteceram coisas bizarras que eu fiquei assim, como que isso está acontecendo, gente? Porque, olha, eu já tinha feito elogios públicos para esses caras, mas parece que dentro da secretaria dessa FTSA tem um grupo bolsonariano lá. E eu fiquei impressionado, então eu te falo, olha, eu estou procurando um lugar, que eu vou fazer um curso de teologia em outro lugar, mas eu vou te contar a minha experiência lá, porque talvez você, né, na procura por teologia, você encontra essa faculdade e você pode, inclusive, refletir se vale a pena. Olha, eu tenho fiz um ano de teologia nessa FTSA, e quando foi agora, nesse mês passado, eu entrei em contato com o pessoal para falar, gente, misteriosamente, quando eu fui utilizar o sistema para enviar o trabalho, ficou tudo branco, não funcionou e tal, e passou da hora. Deixa eu ver até se eu encontro aqui para falar com vocês qual que foi o teor. Qual que foi o teor do negócio direitinho. E olha, eu fiquei impressionado, porque o que acontece? Aí entra o detalhe de poder contrastar, né, de poder comparar. Eu estudo na Unis, agora é o segundo curso que eu estou fazendo na Unis. Qualquer coisa que eu tiver que conversar com eles, eu sou respondido como um amigo, um cliente e um estudante. O pessoal da FTSA me respondeu como inimigo. Era como se fosse um empregado do Bolsonaro trabalhando na instituição e me respondendo. Aí eles me responderam assim, olha, de acordo com o manual do aluno, tal, se você perdeu a disciplina, o máximo que posso fazer para você é sugerir que você responda as questões e consiga atingir 60% para a partir daí ter direito de fazer a recuperação. Aí eu mandei mais uma vez, olha, vocês não estão entendendo, o sistema de vocês saiu do ar. Aí eles foram e responderam para mim, temos aqui os registros que você acessou no dia tal, e você não enviou. Eu falei, claro que eu não enviei. Quando eu fui tentar acessar, o sistema ficou todo branco, não estava funcionando. Como é que vocês vão ter registro se o sistema de vocês estava fora do ar? Aí, olha, e aí vem a parte mais incrível, que eles depois enviaram para mim. Eles depois enviaram para mim uma mensagem falando que o sistema realmente estava fora do ar. Ou seja, um outro setor de dentro da universidade mandou para mim uma mensagem falando que estava fora do ar, eu já tinha reclamado disso, e mesmo assim a secretaria estava criando esse obstáculo para poder liberar, para eu postar o trabalho que estava pronto. Aí o que eu pensei? Eu sou muito arisco nesse ponto. Quando eu percebo que eu estou num contexto que as pessoas estão... Isso não é da universidade. Eu percebi que eu estava num contexto em que eles estavam direcionando um ataque a mim. E quando eu percebi que eles estavam direcionando esse ataque a mim, eu fui desistir, só pedi o trancamento para não ter que continuar pagando. E aí ficou por isso mesmo. Então, eu falo com vocês que... Aqui, olha, caro Leonardo... Infelizmente, o procedimento é esse, caso você tenha motivos que justifiquem um atraso na postagem. Isso aqui, olha, depois que eu já tinha explicado os motivos, item 625 do manual do estudante, peço que faça a solicitação à nossa secretária. Aí, gente, depois que eu percebi que o negócio era pessoal, que parece que provavelmente devia ter lá dentro da secretaria um grupo bolsonariano, e esse grupo bolsonariano, eles acharam por bem de começarem a me prejudicar. Aí eu percebi que realmente eu tinha que sair dessa universidade. Então, o que eu te falo, Seonel?
existem várias universidades que tem teologia EAD. Eu estou procurando uma outra, mas eu lembro que quando eu fui fazer a FTSA, eu tinha encontrado uma outra e eu acabei arrependendo agora. Na época eu achei legal, que eu falei, olha, é uma faculdade menor, porque é uma faculdade que tem só esses cursos de teologia. Eu pensei, vai acabar que vai ser um atendimento melhor, né, mais personalizado. E depois que eu tive esse trauma, esse atendimento ruim, eu percebi que não. Se eu tivesse me matriculado num curso, numa universidade, digamos que maior, ela teria menos tempo para focar em me prejudicar. E aí a dica que eu te dou é essa, é procurar e fugir, né, dessa FTSA, porque esse nível de, digamos que, perseguição pessoal contra um ou outro, isso é uma coisa perigosa. Então, o que eu tenho a falar a respeito desse assunto é esse. Eu pedi meu trancamento lá mês passado por causa desse problema. Deixa eu... Acabo de receber um e-mail aqui do amigo Edilberto Teixeira Pires. Muito obrigado, Edilberto. Eu vou te responder assim que acabar o programa. Arthur Paulo tá lembrando aqui, Betina para presidente. Olha, gente, a Betina, esse caso da Betina, ele é totalmente compatível com o que a gente está falando hoje. Arthur Paulo, ele tem tudo a ver com o que a gente está falando. Olha, se você fizer, imaginem o seguinte, qual que é a probabilidade de uma pessoa... Olha, imaginem o seguinte, uma pessoa que siga o caminho convencional da vida, convencional, que é, olha, a pessoa começou a vida de estudante, da vida de estudante ela começou a trabalhar e passou a estudar também, ali ela fez um curso técnico, se formou, foi para o mercado de trabalho. Vou falar da área que eu amo, que eu gosto muito, mas só para contextualizar, mas isso se aplica a qualquer área. Não, o cara, vamos imaginar, ele tem uma tendência para a área de elétrica e eletrônica, ali ele começou, depois que ele terminou o primeiro grau, ele foi fazer um curso técnico, na hora que ele se formou no curso técnico, ele já foi para o mercado de trabalho, começou a trabalhar ali, seja como eletrotécnico, seja como técnico em eletrônica. E do mercado de trabalho ele percebeu que existia uma oportunidade de crescimento maior, que normalmente é assim. Você entra numa empresa para trabalhar, começa a trabalhar como técnico, vê o engenheiro, tem uma admiração muito grande, fala, não, agora eu quero fazer engenharia. Ali você vai e faz engenharia e vai crescendo sua vida. Qual que é a probabilidade de dar errado? Nenhuma. Não há, somente o Brasil elegeu o Bolsonaro, é lógico, né? Porque acabou a indústria, todo mundo está se ferrando. Mas num país convencional, onde a indústria está funcionando e a gente não tem um governo governando para outro país, não há possibilidade de dar errado. Isso é garantia, isso é básico. Mas aí o que acontece? Nós estamos numa situação em que o brasileiro não quer a vida convencional, o brasileiro quer tudo fácil. É por isso que esse grupo Empíricos teve a cara de pau de contar a história da Betina. É por isso, porque isso conquista as pessoas, entendeu? É isso que faz a igreja bombar. A igreja bomba por causa do seguinte, imagina o seguinte, imaginem vocês que vocês chegaram dentro de uma igreja, a igreja está lá lotada com pessoas, e aí você já fica sabendo. Pensem, é só pensar, porque vocês vão entender como que a gente consegue explicar uma igreja bombar do jeito que bomba. Imagina o seguinte, você chega na igreja do Malafaia, aí você já chega lá sabendo que o Malafaia é riquíssimo. Aí daí a pouco deve ter um telão apresentando o Malafaia chegando um carro lá de 5 milhões de reais, entra na igreja, todo poderosão e tal. E dentro daquela igreja, tudo que você quiser você consegue. Consegue nada, você tem ilusão que você consegue. Mas eles te prometem absolutamente tudo. É o caso da Betina, né? Você pensar, não, eu vou começar com R$1.500 e vou ficar milionário. Você não vai precisar de estudar, não vai precisar de, né, no meu caso, da história que eu contei, você não vai ter que ficar brigando aí com cálculo diferencial integral, não vai ter que ficar fazendo trabalho de conclusão de curso, né, laboratório, montando plaquinha, que eu fiz engenharia elétrica na Inglaterra, lá a gente é obrigado a montar os projetinhos, né, fazer vídeo dos projetinhos, nada disso. Basta R$1.500 e você vai ficar milionário. É só você procurar empíricos. Por que dá certo?
esse tipo de comercial no Brasil? Porque as pessoas querem essa vida mole. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, que é o motivo pelo qual o Silvio Santos, Chacrinha, Luciano Huck, por que dá certo? Porque essas pessoas tiveram a manha de tirar o ser humano da sua realidade medíocre e deslocar o ser humano para o mundo de ilusões. É exatamente o que faz o filme, né? O jovem assiste Vingadores, não como um telespectador, mas se sentindo como um dos... Ali ele se identifica, eu gosto do Homem de Ferro. Aí tudo que o Homem de Ferro se faz ali, a criança, o jovem já se sente ali como sendo um daqueles. É exatamente isso que acontece no mundo adulto, né? Quando o cara começa a se sentir uma daquelas pessoas da igreja que contou a história de que estava na miséria e ficou arquimilionária e assim por diante. Deixa eu ver aqui. Léo, fala da área do Lula lá em Curitiba, área de 2 metros quadrados. Fernando Bolsominion Corneta. Ô, Fernando, eu falo, mas eu queria te perguntar uma coisa. Primeiro, Fernando, o que é 1 metro quadrado? Você sabe? Se você conseguir explicar o que é 1 metro quadrado pra gente aí, a gente já começa a pensar no que pode... Como é que a gente pode falar a respeito disso? O Paulo Henrique, que está aqui, é colega de área aqui, está falando dos protoboards, que são as plaquinhas que a gente monta. Na época que eu fiz técnica eletrônica, Paulo Henrique, a gente usava era placa e percloreto mesmo, isso em 2001. E eu lembro que quando eu era tão aficionado por eletrônica que eu não sabia da existência do percloreto. Obviamente, isso antes de fazer o curso. O molequinho aí, teve uma vez que eu estava louco para fazer um projetinho que veio na revista, aí eu peguei uma placa e peguei um gilete e fui cortando a parte. Né? Para quem é da área de eletrônica sabe como que é. Léo, fala sobre o protecionismo do Trump e o entreguismo do Bozo. Isso deixa os MBLixos loucos. Essa questão do protecionismo e o entreguismo merece um vídeo, viu? Eu acho que eu tenho um vídeo sobre isso para rodar aqui daqui a pouquinho. Vou tentar lembrar, mas se não tiver eu vou falar assim, eita. Heitor tá zoando. Mitou, Léo. Ele não sabe o que é 1 metro quadrado. Não. Aí o Ricardo Felipe mandou pesar a história aqui, ó. Vamos pôr peso na coisa. Se você conseguir falar o que é 1 metro quadrado, aí vem aí. Viu? O Fernando Bolsonaro já falou que 1 metro quadrado são 100 centímetros, Léo. Não. 1 metro quadrado não são 100 centímetros, não, tá vendo? Pode até ser para um lado, mas também tem para o outro. E tem um colega que mandou pesar ainda mais a coisa, mandou virar para metro cúbico. Então, o próximo desafio vai ser para metro cúbico. Aprovação do nazista de 24% para 17%. A aprovação do Bolsonaro é outra coisa interessante para a gente falar, pessoal. O governo Bolsonaro, ele foi o governo que teve a maior queda de aprovação nos primeiros dias de governo, acho que talvez na história do mundo, né? Mas aí, realmente está caindo muita aprovação, mas eu acho que isso não faz muita diferença não, porque hoje nós temos uma situação em que o Bolsonaro já não é mais governante dos brasileiros. Ele é governante dos Estados Unidos. Felipe Amorim. A direita brasileira admira o nacionalismo dos Estados Unidos e quer Brasil liberal. Contradição fácil da gente refutar. Faça um vídeo bem sintetizado sobre esse assunto, Léo. Nossa, Felipe Amorim, no início do meu trabalho eu falava exatamente isso, né? Que eu tentava falar, olha, não é porque o liberalismo é bom para os Estados Unidos que ele é bom para o Brasil. O detalhe do liberalismo é quem vai liberar. Mas, nossa, é muito difícil porque o jovem, né, o pobre de direita, o economista de Facebook, essa galera, eles têm tanta certeza que eles sabem tudo, que eles assim, estão dispostos a passar qualquer nível de vergonha o suficiente, assim, para... A gente não tem aqui um tal de Rodrigo aqui defendendo o Moro, ó. Rodrigo, Januário, fala onde está a prova contra o Moro. Quero ver aqui. Olha, o Rodrigo, tá aqui, ó.
Fala onde está a prova contra o Moro. Quero ver aqui. O cara destruiu a economia nacional. O cara foi contra a legislação brasileira no momento que ele deixou grampear uma presidenta da República. Ele foi contra a legislação brasileira no momento em que ele deu autorização para grampear um escritório de advocacia. Ele foi contra a legislação brasileira no momento que ele fez uma cooperação internacional sem anuência do Ministério da Justiça. Você acha que Rodrigo, o que é prova para você? Porque tudo isso foi fato público e notório, não é, é coisa que ele assinou. É só porque ele é juiz, agora ele pode... Ah, não, ele é juiz. Porque ele é juiz, ele pode decidir, por exemplo, uma cooperação da justiça americana com a brasileira sem uma anuência superior. Porque ele é juiz, ele pode decidir grampear o escritório de um advogado. Cara, tem muita prova contra o Moro. Só que o Moro faz parte de tudo isso que está acontecendo. É por isso que não cai, não é porque não tem prova, não. Tem que ser muito bobo para continuar nessa bobeira de, me fala uma prova. O Moro escreveu na sentença do Lula, esse juízo nunca disse que esse processo tenha qualquer coisa a ver com a Petrobras. A obrigação dele no início era simplesmente devolver o processo e se declarar incompetente. Precisa de mais prova, Rodrigo? Você vai continuar insistindo, deixa de ser idiota, cara. Deixa de ser idiota. Olha... Tecnicamente falando, básico, lá nos Estados Unidos, que é a terra que o Moro tanto defende, se um juiz de primeira instância grampear o presidente da República e entregar para uma emissora de televisão, ele provavelmente vai ser condenado à morte. No mínimo, prisão perpétua. Isso é traição, mas provavelmente vai ser condenado à morte. Aí você pergunta, fala uma prova, onde está a prova contra o Moro? A prova contra o Moro está nos atos do próprio Moro. Né, de grampear. Se você não gostava do presidente da República, isso não interessa. Era o presidente da República. Se você não gostava do advogado do Lula, isso não interessa. A prerrogativa do advogado, ela é defendida pela Constituição brasileira. Agora, você pedir prova contra o Moro, cara, você está vivendo a maior ilusão da sua história. A maior ilusão que o brasileiro está vivendo hoje é ele achar que porque ninguém está fazendo nada, não existem provas. O fato de ninguém fazer nada com o Moro é bem diferente de não ter prova contra o Moro. O que o Moro tem feito ultimamente tem sido uma desgraça de grande nível. A destruição da indústria nacional. No Brasil, a gente tem a prerrogativa de um juiz correr qualquer coisa sobre segredo de justiça quando aquilo puder prejudicar o país. Tudo que ele fez expondo o Brasil, ele fez para expor o Brasil. O interesse era esse. Cara, deixa de ser idiota. Você continuar nessa onda, defendendo. Olha o que você está fazendo. E o Brasil está afundando por causa disso. Até o evento do Cristiano Zanin ter tido o seu telefone grampeado, nenhum advogado do Brasil era desrespeitado, porque a advocacia é um serviço essencial da justiça. O que aconteceu? A partir do momento em que a OAB virou as costas para o caso do Cristiano Zanin só porque ele era o advogado do Lula e deixou para lá, a partir daí está acontecendo isso direto. Tem juiz de primeira instância permitindo grampear telefone de advogado, tem juiz de primeira instância permitindo fazer vasculhar escritório de advogado sem presença da OAB. Isso é coisa proibida, cara, não pode ter isso não. Agora, você vai continuar defendendo as coisas erradas do Moro porque elas foram feitas contra uma pessoa que você considera inimigo. Deixa de ser estúpido, cara. Isso está contando contra você. Nós não vamos voltar o tempo atrás. Não é minha live que vai fazer o Moro ser preso. Não vai... Mas uma coisa eu te falo. A sua estupidez vai te acompanhar pro resto da sua vida. A sua imbecilidade vai te acompanhar pro resto da sua vida. Não é porque o MBL falou que a Dilma é burra que ela não era a presidente da República. Ela era a presidente da República e ela não poderia ter sido exposta por um juiz de primeira instância. Isso é traição nacional que nos Estados Unidos renderia provavelmente pena de morte. Não, mas tinha que mostrar mesmo. Não tinha. Não é assim não, cara. Não é assim, não é porque você gostaria que aquilo acontecesse porque você votou no Aécio, que aquilo poderia acontecer, definitivamente não. Não, mas tinha que ver se o advogado do Lula estava fazendo coisa errada. Não, cara, não pode. Você não pode de forma alguma autorizar que grampeiem o escritório de advocacia, isso é loucura. O que aconteceu no Brasil, aconteceu porque a OAB deixou. Porque se isso acontecesse, vamos imaginar que a gente estivesse vivendo um momento de respeito. Após ter grampeado o escritório do Cristiano Zanin, a OAB tinha que ter parado a advocacia no Brasil, em todo o Brasil, falado, olha, nenhum advogado no Brasil trabalha enquanto esse juiz
não for afastado. Isso era básico, isso era básico. O cara desrespeitou não o Cristiano Zanin, o cara desrespeitou a advocacia brasileira. O cara desrespeitou todos os advogados brasileiros. Porque se tem uma coisa que é uma prerrogativa do advogado, é imunidade a esse tipo de coisa. No momento que a OAB aceitou, ela acabou como instituição. No momento que a OAB aceitou, todo advogado brasileiro agora toma tapa na cara de soldado na rua. Porque a OAB não soube defender o Cristiano Zanin. Sabe por quê? Porque como a OAB tinha o seu posicionamento estúpido de que, olha, já que é contra o Lula, deixa pra lá, a instituição faliu. A instituição se ferrou. Básico, todos os advogados brasileiros tinham que ter parado no momento em que aquele juiz de primeira instância deixou grampear um escritório de um advogado. Todos tinham que ter parado. Não fizeram isso por quê? Porque a Globo estava falando mal do Lula, então era legal meter o pau no Lula e nos seus advogados. Nós estamos vivendo os que nós estamos vivendo hoje porque temos estúpidos como você que estão relativizando as coisas erradas que o Moro fez, tão somente porque as coisas erradas foram contra pessoas que você considera inimigas. Olha, matar é crime. Tanto matar uma pessoa que você gosta, como matar uma pessoa que você não gosta. Isso é crime. Da mesma forma que grampear um advogado é crime. Tanto grampear um advogado que você gosta, como um advogado que você não gosta. Entendeu? Expor uma presidenta da República é crime. Que seja a Dilma ou que se fosse o Aécio que você votou. É crime. É isso que o brasileiro não está entendendo. O brasileiro está relativizando crimes quando são contra os inimigos. Aí que está o erro do brasileiro. Olha, já que é contra o meu inimigo, pode. É bonito. Se fosse contra o meu amigo, não podia. Então, a mesma coisa que o Moro fez com a Dilma, com o advogado do Lula, se fosse contra o Bolsonaro, talvez você estaria revoltado. Essa estupidez de relativização que está levando o brasileiro para o buraco. Por que está levando o brasileiro para o buraco? Tão somente porque o brasileiro não está percebendo que quando ele apoia isso agora, ele está se colocando como a próxima vítima. Hoje, na cidade de Ponte Nova, nós temos um super protagonismo do Ministério Público. Por que eu estou falando cidade de Ponte Nova? Porque as pessoas não estão percebendo que essa onda de super Ministério Público que nasceu em Curitiba está se espalhando para todos os lados. Aí o Ministério Público pediu prisão de todo mundo, prisão cautelar de todo mundo. Aí são pessoas queridas e conhecidas na cidade que estão sendo presas agora e estão na cadeia porque o Ministério Público precisa averiguar se o que ele pensa é verdade. Será que faz sentido isso? Será que faz sentido a gente voltar para a época do governo militar, prisão para simples averiguação, que agora está assim, olha, temos a desconfiança que isso está acontecendo, bota todo mundo na cadeia. Não, mas e o julgamento? Não importa, bota todo mundo na cadeia. Presta atenção, cara, porque olha, vou te falar uma coincidência aqui, tá? Essas pessoas que foram presas, que foram todas jogadas na cadeia, perderam seu direito de presunção de inocência, foram covardemente expostas para serem presas tão somente para que a sociedade tivesse o prazer de vê-las presas. Porque a sociedade de Ponte Nova é covarde e hipócrita. A sociedade de Ponte Nova é uma sociedade ruim. Eu falo em especial de um comunicador babaca da cidade de Ponte Nova que está usando o caso para expor as pessoas que até então eram amigas dele. Lá em Ponte Nova é assim, olha, o camarada cresceu com o outro, o camarada sabe que existe um interesse, um conflito de interesse, talvez esse cara está sendo preso nesse momento, não porque fez alguma coisa errada, mas porque o concorrente pediu para prender. Mesmo assim, tem um monte de babaca hipócrita dentro de Ponte Nova que está batendo palma para as prisões. Batendo palma para um promotor que às vezes ninguém nem saiba quem que é. É bonito bater palma para as prisões. É muito agradável ver o companheiro, o amigo, o cara que cresceu com a gente ser preso, né, gente? É muito bom, principalmente quando tem inveja. Olha pro cara, vê o cara crescendo, morre de inveja e fala, que bom que ele foi preso. Então, sociedade, pelo menos numa cidade pequena, igual Ponte Nova, eu acho que a hipocrisia tinha que ser menor. Né? Eu acho que o sentimento de amizade tinha que ser um pouco maior que a hipocrisia, mas não. Tem um monte de gente lá batendo palma. E aí eu te falo, e eu falo isso não para criticar essas pessoas, que para mim essas pessoas estão sendo injustiçadas, porque elas estão perdendo o direito de provar que elas são inocentes, elas já estão sendo condenadas pela mídia como culpadas. Então não estou falando por essas pessoas, mas estou falando pela coincidência. Rodrigo, essas pessoas que foram presas, todas aplaudiram a prisão do Lula. Todas fizeram campanha para o Bolsonaro. Ou seja, você não está percebendo, cara, que a sua estupidez nesse momento pode estar criando um Brasil hostil que pode simplesmente virar contra você no futuro? Essas pessoas de Ponte Nova são pessoas de bem. Talvez elas estejam sendo perseguidas nesse momento porque um grande concorrente está querendo elas presas.
Não sei, eu estou dando esse exemplo sem saber do processo, sem saber do que está acontecendo exatamente. A única coisa que eu falei que eu não concordo é a presunção de inocência. Estão prendendo, estão condenando, estão expondo as pessoas antes de elas terem direito de defesa. Isso está errado. Não estou falando que o promotor está completamente errado, não. Estou falando que tem que provar primeiro para prender depois. O que você não está percebendo é que você e outras pessoas estúpidas estão criando um ambiente que pode prejudicar vocês no futuro. Daqui uns dias, né, vamos pensar, você tem uma padaria, mas para ferrar sua padaria, porque o irmão do juiz tem uma padaria também, o juiz manda te prender. Ah, mas o que você fez? Não interessa, não precisa de prova, não. Inventa qualquer coisa. Então, cara, deixa de ser estúpido. Deixa de ser idiota. O Moro fez muitas coisas erradas, a comunidade jurídica toda critica, e você está relativizando porque você considera que o que for feito de errado contra seu inimigo, ou quem você percebe como inimigo, é válido. Eu volto a dizer, um homicídio, matar pessoas, é errado, mesmo que seja matar quem você não gosta. Ah, o camarada foi lá, né, sua esposa te traiu com o camarada, você está morrendo de raiva dele. Aí você ficou sabendo que uma pessoa matou esse cara. Você vai aplaudir essa pessoa que você está morrendo de raiva. Mas falar que não foi crime também é demais, cara. É demais. Então, pare de relativizar as coisas erradas que foram feitas no Brasil, porque são elas que estão levando o Brasil para o fundo do poço. Deixa eu agradecer aqui. Kira Landim. Léo, procurei no canal do técnico as aulas de filosofia e não encontrei. Para completar o que estava estudando. Você excluiu? Não. Kira, as aulas de filosofia tem também nesse canal. Eu estava começando a passar para o canal do técnico, porque o canal do técnico chamava tutoriais do Estopa antes, mas aqui nesse canal do Estopa você tem as aulas, tem uma playlist que chama Filosofia Descomplicada, não, Estudando Filosofia, tá nesse canal aqui no canal do Estopa. Talvez no canal do técnico eu tenha escondido para deixar só coisa técnica, mas nesse canal do Estopa tá com certeza. Deixa eu agradecer aqui, Frederickson Oliveira, muito obrigado, Frederickson Oliveira, pelo superchat. Mirna Rosa, isto foi crime de Moro. Muito obrigado, Mirna, pelo superchat. Tatiana. Léo, meu amigo me contou um episódio de certa vez em Ponte Nova, teve um show da Gretchen. Lá foi uma grande zoeira. Você se lembra desse caos? Boa noite. Não, Tatiana, quando a Gretchen fazia shows, eu era muito novo ainda, deve ter muito tempo isso. Mas teve a época de ouro de Ponte Nova, que tinham vários shows legais em Ponte Nova, né? Tivemos muitos shows bons em Ponte Nova. Agora o lugar que tinha show bom mesmo era Jiquiri, que é do lado de Ponte Nova. Lá tinha showzão. Ponte Nova sempre teve uma politicagem nessa parte de eventos, que acabava fazendo com que os eventos ficassem... eu não sei como dizer, mas era sempre assim. Enquanto em Jiquiri tinha muito show legal, muito show bom, em Ponte Nova parece que eles faziam os shows para ganharem as eleições. Então tinha só o show mais popular da época. Era um treco assim que... como eu gostava mais de rock and roll, né? Caio Peixoto. Léo, você acha que irão derrubar o STF? Hoje um paciente Minion falando que tem que derrubar. Fiquei com medo. E se isso acontecer, o que pode piorar mais? Caio Peixoto. Olha, Caio, o que pode piorar é a reputação do Brasil, né? Porque se você imaginar que ao redor do mundo vão falar que fecharam o STF, como assim? Isso é ditadura extrema, né? Não duvide que eles façam isso, porque nós temos uma situação em que nós temos uma criançada que está pedindo isso. E o STF não consegue se defender nesse sentido. O que o STF tinha que fazer agora? Mandar prender. Isso é terrorismo, gente. Isso é terrorismo. Fazer uma campanha para fechar o STF, isso é terrorismo. Não tem lógica isso não. É a mesma coisa de começar a fazer uma campanha para fechar a presidência. Isso é terrorismo. Mas o STF está muito fragilizado por culpa dele, né? Por culpa dele. E aí acontece isso que está acontecendo. O STF está tão fragilizado que ele não pode nem mandar prender um grupo que está se insurgindo contra o próprio STF. Se essa insurgência é contra um dos poderes da República. Vocês entenderam? Isso não pode acontecer de forma alguma. Uma coisa vamos criticar o Gilmar Mendes. Agora pedir destituição dos 11 ministros do STF. Isso é uma coisa completamente bizarra, né? Mas vale tudo. Zarion Fernandes, a eleição do Bolsonaro só trouxe desgraça para o país. Primeiro foi Brumadinho, depois
Centro de treinamento do Flamengo. E agora o massacre dos estudantes. Acordem. O brasileiro, ele se aliou a Satanás, né, no momento em que pararam de respeitar os ensinamentos bíblicos para distorcer. Eu não estou falando, longe de mim, querer dizer que um determinado candidato é de Deus e outro é do diabo, mas uma coisa que todo mundo precisa concordar. As pessoas que utilizaram a Bíblia para fazer campanha política, elas modificaram o contexto da Bíblia. Então, não é porque o Haddad perdeu, nem porque o Bolsonaro ganhou, mas é porque pastores modificaram o contexto da Bíblia, modificaram o ensinamento bíblico e conduziram o ensinamento bíblico para falar aquilo que ele realmente não falava. E o resultado disso só pode ser uma nação desgraçada, né? Porque se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, imagina como pode ser a nação cujo demônio é o Senhor. É isso aí, o Rodrigo falando aqui. Isso aí, eu não estou culpando o Bolsonaro, não. Eu estou culpando a sociedade mesmo, tá, Rodrigo? Olha, nós temos uma sociedade de zumbis fanáticos, lógico, temos muitos bons evangélicos e muitos bons pastores. Depois dessa ressalva de termos bons evangélicos e bons pastores, é preciso falar que nós temos um cardume de fiéis imbecis que seguem falsos pastores. Esses falsos pastores conduziram o Brasil no sentido de votarem por mentiras. Então eles pegavam a Bíblia, distorciam a Bíblia. Então não é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro foi parte disso, tudo bem, mas a culpa maior foi do fiel brasileiro que distorceu a Bíblia para fazer aquilo que ele achava que era certo. Hoje nós temos uma situação em que o Brasil só está acabando, sim. Isso é o mínimo, gente. Olha, essas tragédias não são absolutamente nada perto do que está por acontecer quando acabarem as reservas que as pessoas têm. As pessoas estão tranquilas, porque tem pouca reserva. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Ricardo Felipe fala, sim, o diabo está vencendo, mas podemos dar um pé nele. O detalhe é que o diabo tem um apoio muito grande dentro do Brasil, tá? O diabo... Ricardo Felipe, dentro aqui do contexto brasileiro, o diabo tem muito mais seguidores que Jesus Cristo. Por quê? Essas falsas igrejas, elas foram conduzindo o fiel, no sentido do fiel se iludir, achando que na verdade, o fiel se vê como sendo um cristão, mas no fundo ele está assim, eu sou cristão, mas ele está se portando como um anticristo. Então, esse cardume de fiéis acabou transformando o Brasil naquilo que está virando. Juliano Alves da Silva, valeu. O Brasil já mostra sinais de recuperação. Na minha época de escola, recuperação era quando não dava certo. E aí você ficava para fazer um provão em janeiro, né, que é o provão de recuperação. Agora, Juliano Alves da Silva, recuperação de quê, menino? Recuperação de quê? A gente está vivendo uma situação econômica ainda pior que a situação do Temer. Recuperação de quê? Mas, voltando àquilo que eu tinha dito, né? Viver um amor, ainda mesmo que iludido, é quase ser amado. Nós estamos vivendo uma situação em que algumas pessoas realmente querem acreditar nisso. Não tem um cara que fica escrevendo o Rodrigo sei lá o quê, que fica escrevendo desesperadamente que está melhorando porque o Bolsonaro... Thailze GD, como você está vendo a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos? Esse passeio do Bolsonaro na matriz, Thailze, é o mais humilhante de todos os tempos, né? O Bolsonaro, ele chegou e... né, eu vou até colocar isso agora, Thailze, que eu vou colocar a reprise do programa. Isso é o assunto do início do programa, vai ficar muito repetitivo se eu falar nesse momento e depois colocar a reprise. Então, eu peço para vocês, por favor, assistam a reprise, que acaba que a reprise, né, a Thailze trouxe até um link aqui para conectar o final do programa com o início da reprise, que é exatamente o assunto que abriu o programa de hoje. Então, deixa eu agradecer vocês e peço para vocês, por favor, compartilhem a reprise e até às 6h30 com o Léo Estopa ao vivo, também aqui no canal do Estopa.